Luffy e Enel possuem muito mais semelhanças do que a gente imaginava. Um humano que pensava ser um deus derrotado por um deus que pensava ser um humano comum. Mas existem muito mais semelhanças ocultas entre esses personagens que envolvem não só muito de toda a real motivação por trás do Enel que a gente desconhece, mas toda a importância do arco de Skypiea sendo relacionada aos acontecimentos recentes. Seja a silhueta do Luffy se assemelhando à de Joy Boy, que a gente já comentou bastante aqui, mas também a raça lunariana, representada pelo braço direito do Kaido e o último da sua linhagem, que foi o King, que conversa diretamente com toda a existência das raças aladas das Ilhas do Céu de Skypiea e que pode estar relacionada também à origem dos poderes de fogo do Luffy. Galera, tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês nesse vídeo envolvendo 3 personagens específicos: Luffy, Enel e Dragon. Mas eu preciso que você assista o vídeo até o final e esteja inscrito no canal para a gente poder bater a meta de 600 mil inscritos. Posso contar com você? Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, se tem um personagem que em todo santo arco de One Piece as pessoas dizem que vai reaparecer, é o Enel. Isso aconteceu quando teve gente por aí achando que ele voltaria como um Shichibukai. Alguns até pensavam que ele voltaria como um almirante, mas nenhum desses títulos vai ser suficiente para ele. Porque caso o Enel volte, ele não vai aceitar menos do que o título de Rei dos Piratas. Até porque ele próprio demonstrou interesse no título quando o Luffy comentou com ele sobre isso. E o que eu digo pra vocês é que por mais que ele não soubesse da existência da corrida pelo título de Rei dos Piratas, com os acontecimentos recentes do despertar da fruta do Luffy, surgiram cada vez mais evidências pra gente crer que o Enel sabia da existência de Joy Boy e, mais do que isso, ele também queria se tornar Joy Boy, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Recapitulando, a gente conhece a página favorita do Oda em todo o mangá de One Piece, com um bando do Luffy festejando ao redor de uma fogueira no final do arco de Skypiea, os tambores sendo tocados e a silhueta do Luffy sendo muito parecida com a de Joy Boy, algo que finalmente evidenciou o quão importante o arco de Skypiea sempre foi. Através da silhueta de Joy Boy, a gente pode analisar algumas coisas. Ele usava uma roupa muito parecida com a dos Shandorianos, que antes viviam em Jaya e foram arremessados pela Knockup Stream. E segundo teorias, inclusive, o outro olho da caveira de Jaya seria a antiga localização da ilha de Laugh Tale, que também foi removida por algum fator desconhecido. A ponta da lança do Joy Boy também lembra muito, inclusive, a nós que tinha na cabeça do Mont Blanc Noland. Mas enfim, o Joy Boy, então, talvez fosse um nativo de Shandia. Mas tem uma coisa que não se encaixa: ele não tem asas. Então será que ele seria um estrangeiro que se mudou para Shandia ou era de fato um nativo de Shandia, mas que por alguma deficiência nasceu sem as suas asas? Coincidentemente, existe uma fanfic em quadrinho de uns 10 anos atrás que teoriza que o Enel teria nascido sem asas, sofrido bullying por isso e depois que adquiriu seus poderes, decidiu se vingar da sua terra natal, Bilka. Não que o autor desse desenho estivesse certo, mas em algum lugar do mundo ele deve estar pensando agora que ele também não estava 100% errado naquilo que ele fantasiou. Pode ser que o Enel tenha nascido com as suas asas como qualquer cidadão natural de Bilka, mas ele pode ter arrancado de propósito as suas asas sabendo que Joy Boy teria nascido naturalmente sem asas, mesmo sendo também de uma raça alada. O Enel então queria se aproximar da imagem de Joy Boy e no lugar das suas asas colocou um arco com tambores, como uma alegoria aos tambores da libertação mencionados na lenda de Joy Boy. Enel também pode ter ouvido falar que Joy Boy era até mesmo capaz de manipular raios com as suas mãos, e vimos como Luffy, por ser de borracha, foi capaz até de segurar um raio. E depois de conseguir o poder da Gorogoro no Mi, ele se viu cada vez mais próximo da imagem de Joy Boy que ele sempre almejou ter. E isso lembra muito a figura de Lúcifer tentando se igualar à imagem de Deus e falhando no processo. A gente já tem a árvore Eva, que ilumina a Ilha dos Tritões, e a extinta árvore Adão, que tinha a madeira mais forte de todas, e agora
essa possível referência bíblica também. Talvez o Enel não tenha tido conhecimento de tudo sobre Joy Boy, mas ele pode ter ouvido histórias sobre ele quando criança e se inspirou na figura dele para se transformar no Enel que a gente conhece hoje, uma versão distorcida do que seria Joy Boy, da interpretação dele sobre Joy Boy. Inclusive, vale lembrar das semelhanças entre a arca gigantesca que o Enel foi capaz de arquitetar e a arca Noah, que seria usada por Joy Boy para cumprir sua promessa com Poseidon. E quando ele foi para a Lua, que era o que ele chamava de Fairyverse, a Terra sem fim, ele descobriu mais sobre os seus antepassados, que as 3 raças aladas, tanto de Skypia, Bilka e Xandia, viviam juntos na Lua antes mesmo do século perdido. Mas onde que entra a raça do King nessa história toda? Apesar da gente não ter uma confirmação, é muito provável que os Lunarianos, como o próprio nome sugere, também tenham vindo da Lua, já que Luna significa lua em latim, ou que tenham vindo pelo menos de uma das luas que parecem orbitar o planeta de One Piece. O que a gente sabe ao certo é que eles viviam como deuses na Red Line antes mesmo dos Tenryubitos assumirem o poder no século perdido, o que faz sentido na perspectiva dos terráqueos, vendo a figura de praticamente anjos no céu. Mas sua raça entrou em extinção, provavelmente sendo caçada pelo governo mundial, restando apenas o King, que diferente das outras 3 raças aladas, possui asas pretas e possui a habilidade natural de produzir e manipular fogo, assim como a raça dos Minks produz eletricidade através da estática dos seus pelos e os tritões manipulam a água do ambiente. Outra semelhança que o King possui principalmente com os Shandorianos é o seu tom de pele e uma tatuagem do lado esquerdo do rosto. E quem mais possui essas mesmas características? Monkey D. Dragon, com seu tom de pele muito parecido e também uma tatuagem do lado esquerdo do rosto. Galera, tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre o Dragon, mas uma coisa é certa: o Oda tem a intenção de explorar a temática de nativos indígenas americanos quando fala desses povos. E o Dragon se encaixa bem mais do que talvez você pense, não só na forma como os Shandorianos, que seriam meio que os indígenas em One Piece, lutaram no século perdido pela liberdade, assim como os nativos americanos lutaram pelo mesmo motivo na Guerra de 1812, e o Dragon luta pela liberdade nos tempos atuais de One Piece. Além das semelhanças na aparência física, como eu citei, reparem como Baltigo, que era a base do exército revolucionário, é idêntica à moradia de povos indígenas americanos. Dragon pode não ter asas como o King, ou pelo menos não que a gente tenha visto por baixo daquela capa, mas pode ser que ele tenha genes, talvez recessivos, naturais de um Lunariano, e isso tenha sido passado para o Luffy, o que justificaria a sua capacidade de produzir fogo, assim como um Lunariano. No arco de Wano, vimos o Queen questionar o Sanji ser capaz de produzir fogo, que um humano comum não deveria ser capaz disso, e descobrimos que o Sanji foi modificado geneticamente, adquirindo genes lunarianos de forma artificial. E no caso do Luffy, ele tem uma Akuma no Mi que dá propriedades de borracha para ele, e isso por si só já seria suficiente para justificar ele conseguir produzir fogo, assim como vários personagens akumados também conseguem produzir de diferentes maneiras. O Luffy superaquece o seu corpo e a ponto de gerar uma explosão no corpo do inimigo. Perfeito. Mas e se, assim como a fruta da borracha nunca foi uma simples fruta como a gente pensava, o poder de fogo do Luffy também não seja? A gente viu o King conseguir esticar o seu corpo de forma bem peculiar na luta contra o Zoro, assim como o Luffy fez contra o Kaido. Não que o King ele seja feito de borracha também, até porque o Queen ele também fez muita coisa bizarra com seu corpo, mas numa brincadeira dessa, talvez o Oda esteja querendo dizer alguma coisa, apontando uma certa semelhança entre eles, o Luffy e o King, que no fim seria o poder de fogo. No capítulo 1020, a Robin também menciona as asas do Rei dos Piratas, que são o Sanji e o Zoro, o que poderia ser também outra dica do Oda ao se referir a asas, e a possibilidade do Luffy ter relação sanguínea com a raça lunariana, que possui de fato asas. O fato é que, independente de onde vem o poder de fogo do Luffy, que é realmente a parte mais especulativa dessa história toda, depois da reviravolta que aconteceu com a fruta do Luffy, eu não duvido que possa ser verdade, mas eu acho que toda a semelhança e o envolvimento que o Dragon tem com os nativos americanos principalmente tem muito potencial para ser explorado. Esse poder
envolvendo ainda seu motivo para ele ter rompido relação com o seu pai Garp, que faz parte de uma instituição que ajudou um governo que teria exterminado os seus antepassados lunarianos, e tendo defendido os Tenryubitos no incidente de God Valley, que pode ter sido o último refúgio dos lunarianos que eram chamados de deuses, assim como o nome diz, Vale dos Deuses, antes da ilha ter sido apagada do mapa. E o Enel tem a ver com tudo isso, mostrando mais uma vez como o universo de One Piece é extremamente conectado, só dá mais força ainda para ele finalmente voltar com tudo no arco de Elbaf. Ele, com seu poder de raio e sua técnica do Eltor, a clássica técnica, né, tem tudo a ver com a temática nórdica do arco. Skypiea mesmo possui a Giant Jack, que é baseada no conto do João e o Pé de Feijão, que em inglês se chama Jack and the Beanstalk, onde um garoto sobe um pé de feijão enorme e em cima das nuvens encontra um gigante de aparência nórdica. Peraí, essa história tem muito mais a ver com Elbaf do que com Skypiea. Por que acontece em Skypiea? Mas a gente também nunca soube onde fica a raiz da Giant Jack. Será que ela não ficaria em Elbaf? No arco de Skypiea foi dito que existem outras formas de se acessar a Ilha do Céu que não pela Knock Upstream. Não poderia ser através de um mar de nuvens ou através da própria Giant Jack, que a gente não viu as suas raízes? Vale lembrar que o Bellamy roubou um pilar de ouro de Skypiea para entregar para o Doflamingo lá no Novo Mundo, como uma forma de presentear ele para tentar se tornar o seu subordinado. Como ele fugiu com esse pilar de ouro se todo o resto do seu bando foi abatido pelo povo do céu? Existe muito mais conexão, tanto narrativa quanto geográfica, entre esses lugares do que a gente sabe. E Skypiea nunca foi tão importante quanto agora e ainda vai ser mais. Mas o retorno do personagem Enel em si é necessário principalmente por ele trazer uma bagagem enorme de conhecimento pra gente sobre a história antes mesmo do século perdido que ele adquiriu na Lua, tendo conhecimento ou até mesmo a posse da arma ancestral Uranus, se a Lua for, na verdade, uma espécie de estrela da morte de Star Wars construída pelos seus antepassados, que, lembrando, tinham uma tecnologia absurda para a época em que eles viviam, a ponto de construir mini pacifistas cerca de 1000 anos atrás. Eu não tenho a menor dúvida que esse é um personagem que vai voltar sim e aparecer com toda certeza, até porque logo antes de sair do planeta ele mesmo prometeu voltar para se vingar. E que momento mais ideal do que na última etapa da corrida pelo título de Rei dos Piratas. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pensei se fazia esse vídeo só todo junto ou se eu fazia separado, falando de cada personagem, mas não tem como, os personagens eles se conversam demais entre si, então eu precisei falar sobre todos eles num vídeo só. Lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece aqui no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e confere os últimos vídeos de One Piece aqui no canal, ó, vale muito a pena esses que vão aparecer aí na tela pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau!